Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender aí os tipos de requisitos que existem num projeto de software. Embora um requisito seja um requisito, naturalmente, nós podemos aí dividi-los e classificá-los de acordo com a sua natureza. Então, basicamente, a gente pode dividir os requisitos em requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de domínio, requisitos de usuário e requisitos de sistema. Embora esses dois últimos sejam apenas aí uma questão de representatividade, a gente também vai falar sobre eles. Então, começando aí falando sobre os requisitos funcionais. Um requisito funcional ele vai descrever uma funcionalidade, tarefa, ou serviço que o sistema vai oferecer para o usuário. Então, ele vai definir de fato o que o sistema vai fazer, quais as funções que o sistema vai realizar, o que ele vai oferecer para o usuário. E assim, esse tipo de requisito ele constitui a maior parte, Os requisitos centrais do sistema, eles são funcionais, Então, assim, a grande parte dos requisitos de um sistema é funcional, Então, como esses requisitos aí constituem o core do sistema, eles são requisitos muito importantes. E aí vou citar alguns exemplos de requisitos funcionais. Por exemplo, incluir, excluir, alterar os dados de um funcionário, por exemplo, lá no cadastro. Isso é um requisito funcional. Gerar relatório de determinado período de venda. É um requisito funcional. Efetuar pagamentos de compra através de crédito ou débito. É uma funcionalidade, tem que estar lá implementada. Consultar e alterar dados pessoais de clientes. Também tem que ter lá a telinha e tal para ir fazer isso aí. Emitir nota fiscal de vendas. Consultar saldo ou estoque. Então, assim, tudo isso é requisito funcional. Tem que estar lá implementado para o usuário chegar e interagir e conseguir realizar o processo que o software se propõe. Beleza, galera? Agora, então, falando de requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, como o próprio nome já diz, eles não remetem diretamente às funcionalidades do sistema. Então, eles não vão descrever aí funcionalidades, tarefas, serviços que o sistema vai oferecer. Eles estão relacionados com outras especificações, como confiabilidade, tempo de resposta que o sistema tem que dar, espaço em disco que ele pode ocupar, desempenho, a rapidez, segurança que o sistema tem que ter e vários outros atributos de qualidade. Então, assim, em determinados casos, a gente pode definir especificar requisitos não funcionais para partes do sistema, essa parte aqui ela precisa cumprir isso, isso e isso. Tem que ter tal tempo de resposta quando o usuário mandar a requisição, não pode ocupar mais do que isso em disco, enfim. E em outros casos a gente pode definir requisitos não funcionais para todo o sistema. Então todo o sistema precisa cumprir tal e tal restrição. Então, essa é a ideia de um requisito não funcional. Ele vai ser aí essas especificações de qualidade que precisam ser atendidas pelo sistema. E aí, muitas vezes, acredita-se que esses requisitos são menos importantes que os funcionais. Os requisitos funcionais eles constituem um núcleo do sistema, todas as funcionalidades, então eles são os mais importantes. Os não funcionais, se não der para implementar, não tem problema. Isso é um erro fatal. Deixar os requisitos não funcionais de lado é um erro fatal. Então, assim, os requisitos não funcionais, eles são
tão importantes quanto os funcionais, e muitas vezes até mais importantes do que os requisitos funcionais, né? Levando em conta um requisito funcional, né? Se tiver uma falha naquele requisito, teve uma falha no cumprimento de um requisito, de uma funcionalidade no sistema, né? Então a gente pode comprometer parte do sistema, que já é uma coisa grave. Então teve uma falha ali no requisito que especificava como que é feito o cadastro de produtos. Então a gente já compromete aquela parte do sistema. Agora, uma falha em um requisito não funcional, na hora de cumprir um requisito não funcional, pode comprometer o sistema todo e até tornar o sistema inútil. Então, assim, é muito grave ignorar requisitos não funcionais. Então, os requisitos não funcionais eles têm que atender, têm que serem atendidos, né? Se de repente tem uma norma para aquele sistema, a nota fiscal ela tem que ir imprimindo item por item, não pode imprimir tudo de uma vez só. Aí, isso é um requisito não funcional. Aí, o que você faz? Ignora. Não, imprime tudo de uma vez. Aí, bate uma fiscalização, embarga teu sistema, acabou, inutilizou. Ninguém mais pode usar esse sistema porque ele não está de acordo com a legislação. Olha o prejuízo, olha o transtorno dos clientes que usam esse sistema, que provavelmente nunca mais vão querer saber dele, podem até serem multados, algo do tipo, você pode ser multado, enfim. Olha o problema por não cumprir um requisito não funcional. Então, assim, vou dar agora alguns exemplos de requisitos não funcionais aí para a gente contextualizar melhor. Por exemplo, o módulo de informações cadastrais deve estar disponível offline. Perceba que o módulo de informações cadastrais ele faz parte dos requisitos funcionais. Agora, o fato dele ter que estar disponível offline é um requisito não funcional. O sistema deve ser implementado na linguagem Java. Então, assim, isso nada diz sobre as funcionalidades do sistema. Diz, né, uma tecnologia de linguagem de programação que o sistema tem que ser implementado nela. Mas então não vou implementar, bobeira, vou implementar em outra linguagem. Aí lá na frente descobre-se que o sistema ele precisa rodar em plataforma diferente, tem que rodar em Linux, Windows. E aí, você fez um sistema só para o Windows, numa linguagem só para o Windows. Como que você vai fazer esse sistema rodar em outro sistema operacional? Olha o problema de custo, de repente a empresa nem vai instalar o teu software. De repente vai deixar ele de lado, né? Vai cancelar o contrato, olha o prejuízo, dinheiro e tempo jogado fora. Então, assim, por isso a importância de cumprir os requisitos não funcionais. O sistema deverá se comunicar com o banco SQL Server. Aí você especifica, não, mas qualquer banco de dados, né? MySQL está famoso aí, mas de repente a empresa já tem o SQL Server lá, um contrato do SQL Server, paga o SQL Server, tem uma alta disponibilidade, ou tem um serviço em nuvem que não tem com MySQL. E aí, só por causa do seu software a empresa vai ter que refazer tudo, às vezes nem é viável para a empresa fazer isso. Então, assim, mais uma vez, um requisito não funcional, ele tem que ser cumprido. Um relatório de supervisão deverá ser fornecido toda sexta-feira. O sistema deve ser executável em qualquer plataforma, né, que eu já tinha mencionado antes, é um requisito não funcional. O sistema deve ter comunicação criptografada, também é um requisito não funcional, um requisito de segurança. Então, assim, tudo isso são requisitos que não dizem respeito às funcionalidades, mas são restrições, são parâmetros que o sistema tem que cumprir. Ok? Agora falando de requisitos de domínio. Os requisitos de domínio eles são requisitos próprios daquele ambiente, né, daquele domínio onde o software vai rodar. Então, assim, eles vão refletir características, comportamentos próprios daquele domínio, né? E eles podem acabar gerando requisitos
funcionais, não funcionais, né, restrições ou algum tipo de computação. Então, assim, requisitos de domínio, eles são coisas, né, demandas inerentes, né, especificamente daquele domínio. Então, para ficar mais claro, né, para não ficar tão abstrato, eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, numa universidade, vamos imaginar que o cálculo da média final de cada aluno é dado pela seguinte fórmula, né? Prova 1 mais prova 2 mais prova 3 dividido por 3. Então, isso é um requisito daquele ambiente, daquela universidade que vai rodar o sistema. Então, assim, é um requisito daquele domínio. Em outra universidade pode ser diferente. Em outra instituição pode ser diferente. Nada garante que vai ser igual. É um requisito daquele domínio. Um aluno pode se matricular em uma disciplina desde que ele tenha sido aprovado nas disciplinas consideradas pré-requisitos. Então, também é uma característica, ou seja, o sistema de matrícula ele precisa atender isso. Ele não pode deixar o aluno se matricular se ele não tiver cumprido os pré-requisitos. Aí você vai pensar, mas esses requisitos aí podem também ser considerados não funcionais. Sim, como a gente viu, os requisitos de domínio eles podem gerar requisitos não funcionais. Mas aqui no nosso curso, sempre quando eu pedir para classificar requisitos, você deve observar, se o requisito for um requisito de domínio, então você tem que classificá-lo como domínio. Mesmo que ele gere requisitos não funcionais, funcionais, enfim, mas ele não deixa de ser um requisito de domínio. Então é uma classificação mais geral que o requisito, que a classificação mais específica, né, que seria não funcional ou funcional, enfim. Agora vamos olhar aí para uma corretora financeira. Olha um requisito aí. Antes de calcular alguma taxa, deve-se verificar se houve alteração na legislação. Então, isso é um requisito de domínio. Naquele ambiente, né, naquela financeira, sempre que uma taxa for calculada, a legislação deve ser verificada, porque se houve alguma alteração e aquela taxa passa a ser considerada abusiva, alguma coisa, pode gerar muitos transtornos. Então, o sistema precisa fazer essa verificação. De que forma? Essa não é a ideia do requisito. O requisito diz o que tem que ser feito. Se ele vai pedir a aprovação de um analista para aprovar aquela taxa, enfim, não sabemos ainda. Isso vai se desdobrar em outros requisitos, como a gente viu, mas esse é um requisito de domínio. O relatório final das movimentações diárias deve ser expedido junto com o fechamento da bolsa. Então, aí falando de bolsa de valores, então a gente está dizendo que tem que existir a emissão de um relatório. Aquilo é uma especificidade daquela financeira. Pode ser que em outra isso não seja verdade. O relatório não precise ser feito junto com o fechamento da bolsa e tal. Então, assim, é uma coisa específica daquele domínio. Isso é um requisito de domínio. Ok, galera? Agora, então, a gente vai falar de requisitos de usuário. Um requisito de usuário, ele é um requisito funcional ou não funcional, mas descrito de maneira clara, compreensível pelos usuários que não têm conhecimento técnico detalhado daquilo. Então, assim, o requisito de usuário nada mais é uma representação de um requisito funcional ou não funcional que o usuário que está externo a essa realidade de desenvolvimento de software compreenda, ele consiga entender com clareza aquilo. Então, eles só especificam o comportamento externo, ou seja, o que o usuário vai perceber, o que é perceptível ao usuário. Isso que o requisito de usuário vai ter. É apenas o que é perceptível para o usuário dentro daquele requisito funcional ou não funcional. Então, nesse tipo de requisito, deve evitar estar descrito características do projeto, da implementação, enfim, tudo isso deve estar aí abstraído, não deve aparecer nesse tipo de requisito.
E eles podem ser escritos, né? A gente pode escrever requisitos de usuário através de linguagem natural ou também de formulários, né? Diagramas simples, intuitivos, que o usuário bate o olho, entendi, né? Que isso faz aquilo, é assim que funciona e tal. Então, essa é a ideia do requisito de usuário, né? E parece, né, ser uma tarefa simples, né, passar isso para o usuário, mas expressar requisitos através de linguagem natural, de uma linguagem compreensiva, mais simples, pode trazer problemas, né, como falta de clareza na especificação, confusão, né, pode gerar alguma confusão entre os requisitos, né, o usuário ali não está entendendo muito bem, às vezes tem alguma ambiguidade, alguma coisa ali que na linguagem natural ou naquele modelo ou diagrama escolhido, enfim, não ficou muito legal, e até mesmo fusão de requisitos. Às vezes você está documentando um requisito, acaba falando sobre outro também, para poder explicar tudo, e aí você acabou fundindo dois requisitos em um, e o usuário falou, pô, mas eu estou pagando por essa funcionalidade duas vezes aqui e naquela outra. Então, assim, nem sempre é simples. Aí você tem que explicar, né, e tal, que foi para deixar mais claro. Mas, assim, tem seus desafios de representar requisitos, né, numa linguagem mais simples, que seja compreensível. Então, assim, quando a gente for redigir esse tipo de requisito, né, a gente tem que tomar esses cuidados para não deixar essas confusões, deixar tudo com clareza, sem ambiguidade, né, separar bem os requisitos, né, então deixar cada coisa no seu lugar, para que quando o usuário for ver, ele entenda da melhor maneira possível o que cada coisa faz, né, e se possível ter uma pessoa ali também próxima, né, para explicar um detalhe ou outro que faltar. Mas, a princípio, o requisito de usuário ele tem que ser autoexplicativo, né? Então, o usuário tem que olhar aquilo e entender do que se trata. Então, vou citar aí alguns exemplos de requisitos de usuário, né? Algumas considerações na hora de se redigir um requisito de usuário. Então, definir um padrão de documento para que todas as definições fiquem padronizadas. Então, assim, ter um padrão é o primeiro passo. Tudo ali ficar padronizado, para você não mostrar um requisito no usuário de uma maneira, aí o outro está escrito de outra maneira, aí o outro está escrito numa tabela, o outro em texto corrido, enfim, o outro desenhado. Então, assim, o usuário vai se confundir com aquilo. Então, padronização, mostrar agora você está vendo isso. E aí é assim, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, essas informações sobre isso estão nessa seção, enfim. E aí o usuário vai sempre entender aquele padrão. Quando ele pegar outro requisito naquele padrão, beleza, vai entender aquilo tudo. Certificar-se de que todas as definições de requisitos estejam de acordo com o padrão definido. Então, assim, não adianta fazer um padrão e aquele padrão não ser seguido. Então, assim, sempre ter essa verificação de que todo mundo que está escrevendo requisito de usuário está cumprindo aquele padrão. Aquilo que foi especificado tem que estar sendo cumprido. Usar a linguagem de forma consistente, tomando cuidado para não deixar ambiguidades. Então, assim, não deixar dualidade, evitar deixar margem para interpretação, porque o usuário pode interpretar de forma diferente com a intenção que aquilo foi escrito. E aí, de repente, ele achou que era uma coisa e não era. Ele vai chegar no final, mas não era isso que estava escrito? Não era. E aí vai gerar aquela situação desconfortável, o usuário, de repente, não vai ficar satisfeito. Então, assim, tomar cuidado para não deixar ambiguidade no requisito de usuário. Separar requisitos obrigatórios dos desejáveis. Então, os requisitos que o software vai ter que ter de toda forma, né? Senão ele não cumpre o propósito principal dele. Tem que estar separado daqueles que gostaria que tivesse isso, mas se não tiver, né, paciência, o software vai conseguir cumprir a função dele, mas caso tiver isso aqui, melhor. Mas se não tiver, o software vai conseguir
né, cumprir o papel dele, mesmo não tendo aquela outra função. Por que é importante separar isso e deixar isso claro para o usuário? O que é um requisito que é obrigatório, o que é um requisito que é desejável? Porque se caso chegar lá na frente tiver que ter alguma redução de prazo ou orçamento, a gente sabe quais requisitos não podem ser descartados, né, de jeito nenhum, e sabe quais que podem ser deixados de lado para uma próxima versão, quem sabe. Enfim, então assim, o usuário ele tem que estar ciente disso. Isso aqui realmente vai ter, de qualquer maneira vai ter. Agora, esses aqui, se tiver, show. Se ocorrer algum problema e não puderem ser incluídos, tudo bem, numa próxima versão inclui. Destacar as partes mais importantes dos requisitos. Então, assim, às vezes o requisito ele vai ter muitas informações e nem sempre o usuário vai ter interesse naquelas informações. Então, destacar realmente o que é principal, né? O que o usuário está lidando ali, a descrição das atividades, né? O que está sendo feito, como que aquele requisito vai trabalhar de fato no software, como que o software vai agir naquela situação. Então, assim, essas coisas são interessantes para o usuário. Que dados ele vai tratar, para o usuário ver se não está faltando nenhum dado. Enfim, tudo isso é importante estar grifado, enunciado de alguma maneira que chame mais atenção para o usuário ir aí nas partes mais importantes, porque nem sempre o usuário tem tempo disponível para ler aí um livro de documentação. Ele vai ver aquilo que mais interessa a ele para validar, verificar se está correto e se precisar acrescentar alguma coisa, enfim. Então, assim, e as coisas que também nós, como engenheiros de requisitos, né, desejarmos que aquilo seja realmente visto. De repente tem uma coisa ali que você ficou com o pé, com a pulga atrás da orelha. Então você grifa aquilo ou enuncia, porque na hora que o usuário bater, aí ele vai saber, isso aqui não está legal. Aí você sabe, poxa, realmente tem que mudar. Ou não, é isso mesmo que eu quero. E aí você matou aquela dúvida. Então isso é um instrumento muito importante, né, destacar as partes mais importantes. E, logicamente, não usar gírias, jargões, né, palavras próprias da área técnica em documentos que vão ser entregues para o usuário. Requisito de usuário não deve ter menção a esse tipo de coisa técnica, né, essas palavras, nada disso técnico. Não adianta botar, você deseja que seja implementado em tal linguagem. Às vezes o usuário nem sabe o que é linguagem de programação. Às vezes para ele o software é uma coisa mágica que um monte de gente faz lá e surge. Então, assim, que relevância vai ter essa informação para ele? Às vezes pode até confundir, né? Às vezes ele pode até dar um palpite errado. Não gostei muito dessa linguagem, não, o nome é meio esquisito, né? Vamos escolher outro. Então, assim, às vezes, né, chega lá na frente ainda sai alguma coisa. Eu falei para escolher outra linguagem. Então, assim, informações técnicas, né, não vão estar nos requisitos de usuário. Apenas informações que dizem como o sistema funciona, né, no que diz respeito à interação usuário-sistema, o que o sistema entrega, né, do jeito como ele entrega e tal, mas nenhum detalhe técnico de implementação, de análise, nada disso. Beleza, galera? Então, essas aí são as considerações, né, sobre o requisito de usuário. E, em contrapartida, nós temos os requisitos de sistema. Os requisitos de sistema, eles são também requisitos funcionais e não funcionais, só que agora eles vão estar descritos de forma detalhada, clara, consistente, né, e de forma completa. Então, assim, enquanto no de usuário a gente só documentava aquilo que era importante para o usuário entender, agora não. Agora esses requisitos vão ter informações técnicas, vão ter detalhes, informações do sistema em si, do projeto em si, enfim. O principal motivo, né, o principal objetivo é dar embasamento ao início e todas as outras fases do projeto de software. Então, a ideia desses requisitos é essa. E também a gente pode usar esses requisitos para fazer, por exemplo, um contrato, né,
com o usuário, um contrato de implementação, porque ali estão descritos detalhes, não há brechas, né, ou se há o mínimo possível de brechas de interpretação, né, para que não ocorra nenhum problema judicial depois. Então essa é a ideia do requisito de sistema, né? Ele é uma documentação muito mais refinada, com muito mais detalhes. Lógico, idealmente, esse tipo de requisito ele deveria definir o que o sistema deve fazer e não como ele vai fazer, né? Como ele será implementado, como o sistema vai ser implementado. Só que, sendo sincero, assim, na prática isso é quase impossível, né? Você apenas escrever as características, o que o sistema deve fazer, como ele deve fazer, ocultando detalhes de projeto, implementação e tal. Então, assim, na maioria das vezes, detalhes da implementação do projeto, por diversos motivos, acabam aparecendo nesses requisitos, né? Não tem jeito. A ideia é minimizar isso, né? O máximo que for possível minimizar sem que cause impactos, né, de erros lá na frente, tentar omitir detalhes de implementação, né? Mas a gente sabe que eles acabam aparecendo aí vez ou outra. E esses requisitos, né, eles também podem ser escritos em linguagem natural, né? Não é a melhor opção, porque a linguagem natural ela tem diversos problemas que a gente viu anteriormente, a ambiguidade, coisas que podem causar confusão na interpretação, questão de concordância, enfim. E aí, o melhor caminho, né, é utilizar linguagens estruturadas, bem regradas, né, padrões bem definidos, claros, para que a gente possa documentar isso, templates, para que a gente possa então documentar esses requisitos de sistema. E a gente vai ver, logicamente, né, essas linguagens, esses padrões aí mais à frente no nosso curso. Show de bola, galera? Bom, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro aí todos os tipos de requisitos que existem dentro de um projeto de software. Espero que vocês tenham entendido a importância de cada um, o objetivo e o propósito de cada um deles. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.